Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas para os alunos do 6º ano, estamos fazendo a revisão do capítulo 2. Na aula passada resolvemos a questão 35 e agora vamos para a questão 36, cujo enunciado diz o seguinte: Beatriz listou todos os números de 3 algarismos em que um dos algarismos é par e os outros dois são ímpares e diferentes entre si. Ok? Vamos já fazer a compreensão, entendendo que a Beatriz listou, quer dizer que ela escreveu todos os números com 3 algarismos, certo? Em que um deles é par e os outros dois são ímpares e diferentes entre si. Beleza? Entendeu isso? Será que ele escreveu muito, hein? Ou pouco? O que você acha? Bom, João fez outra lista com todos os números de 3 algarismos em que um dos algarismos é ímpar e os outros dois são pares e diferentes entre si. Compreendeu? O João fez quase a mesma coisa que a Bia, só que a Bia pegou um algarismo par e 2 ímpares, diferentes entre si. E o João fez como ao contrário, pegou um algarismo ímpar e 2 algarismos pares, também diferentes entre si. Então quase a mesma coisa, só inverter aí no par ou ímpar, ok? Continuando o enunciado, queremos saber qual é a maior diferença possível entre o número da lista de Beatriz e o número da lista de João. Aqui chama atenção especial para a pergunta, tá? O que nós queremos, ao perguntar pela maior diferença possível, lembra que diferença é o resultado de uma subtração. E aí, se é uma subtração, vai ser entre 2 números. E aí, vamos querer fazer essa subtração pegando um número da lista de Beatriz e um número da lista de João. Como a gente quer a maior diferença possível, pense comigo. O ideal é que a gente pegue o maior número possível da lista de Beatriz e o menor número possível da lista de João, porque dessa forma a gente vai ter a maior diferença possível, entendeu? Olha, se nós pegássemos ao contrário, o menor de Bia e o maior de João, a gente ia fazer uma subtração e a gente teria a menor diferença possível, tá? E como a gente quer a maior, então veja se você concorda. Pegamos o maior número da lista de Bia e o menor número da lista de João. Você entendeu essa parte? Se não entendeu, já posta nos comentários, tá? Já vamos para a solução dessa parte. Melhor dizendo, a solução do problema, né? Vamos recapitular aqui que na lista de Beatriz queremos o maior número e um deles é par. É um par e 2 números ímpares. Beleza? Já com o João, a gente vai querer o menor número, ambos com 3 algarismos, tá certo? Ambos com 3 algarismos. E aí o de João o menor, com um algarismo ímpar e 2 algarismos pares. Beleza? Agora pensa junto comigo. Se o número tem 3 algarismos, então ele tem unidade, dezena e centena, ok? Se a gente vai usar 2 algarismos ímpares, para que esse número seja o maior possível, é interessante que o algarismo da centena seja o 9.
porque é o maior de todos os algarismos, de 0 a 9, não é verdade? E aí a gente já garante que esse número é 900 e alguma coisa. Então, se ao invés do 9 fosse o 8, seria 800 e alguma coisa, já seria menor. Então tem que ser 9, tá? E o da dezena, se não pode ser 9, é bom que seja 7, não é isso? De fato, mas vê se você concorda comigo. Se a gente colocar na dezena o número par, por exemplo, se a gente colocar na dezena o 8, aí a gente vai ter 980 e algum número, tá? Já vai ser maior do que se a gente tivesse realmente colocado 7. E aí ficaria 970 e alguma coisa. 980 vai ser maior. Então vamos escolher na dezena colocar o par, o algarismo par, e o maior deles é o 8. Beleza? E para a unidade, para que esse número seja o maior possível, não pode mais o 9, então agora sim a gente coloca o 7. Então o número da Beatriz é o 987. Pergunto, você consegue encontrar um número maior do que 987, que tenha 3 algarismos, que um deles seja par, 2 seja ímpares? Acho que não, hein? Não vai conseguir, tá? Mas se quiser tentar, tá feito o desafio. Beleza? Agora vamos encontrar o de João. Dessa vez queremos o menor número com 3 algarismos. Vamos lá, ó. Unidade, dezena e centena. E como queremos que seja o menor, já vamos garantir aqui na centena que seja o algarismo de menor valor possível. A princípio, o menor seria o 0, mas a gente não pode usar o 0 na centena. Porque se a gente usar o 0 na centena, o número vai ter somente 2 algarismos. Por exemplo, 0,89, tá? É a mesma coisa que 89. 0,89 é a mesma coisa que 89. Só tem 2 algarismos, não pode o 0 na centena. Então, se não pode o 0 e queremos o menor número possível, então temos que colocar o 2 na centena. Ou melhor, eu pensei a princípio em colocar um par, né? Um número par, um algarismo par. Mas assim, esse número vai ser 200 e alguma coisa, concorda? Se ao invés de colocar o 2, a gente já começar colocando o ímpar e colocar aqui o algarismo 1. Então a gente vai ter um número formado por 100 e alguma coisa. Entendeu? Então vamos fazer essa opção, de colocar o 1 na centena. E agora para colocar os 2 algarismos pares. E aí para escolher os algarismos da dezena e unidade e que ele seja o menor possível. Então vamos fazer o da dezena. A gente já gastou o ímpar, não foi? Agora tem que ser 2 pares. O da dezena, aqui na dezena não tem problema ser 0, beleza? E aí a gente vai ter o número 100 e alguma coisa, 102, né? Para ser o menor possível, concorda? Se eu colocasse 120 era grande, era maior que 102. Muito bem, então depois de toda essa parte, aí vem a parte fácil, que é fazer essa subtração. 987, lembra que é a diferença que a gente está querendo? E a diferença é a subtração. Então, 987 menos 102. Ok? 7 menos 2 dá 5. 8 menos 0 dá 8. 9 menos 1 dá 8. E aí, o que você achou dessa questão? Eu achei muito bacana. Achei muito interessante. E você achou fácil, mais ou menos, ou achou muito difícil? Me diz aí nos comentários. Se tiver dúvida, aproveita, coloca nos comentários. E se não tiver dúvida, parabéns e até a nossa próxima aula.